chamo Drone, eu tenho 26 anos, eu sou transnominari, designer, trabalho numa marca chamada Resíduo Queer Backpacks. Nasci em Porto Alegre, cresci na região metropolitana, na periferia de Canoas. Fui uma criança alegre, feliz, amada, viada. Ser trans é absurdamente difícil. É difícil ter o básico, que é educação, que é trabalho, exatamente essas questões de processos, de como é difícil a gente construir algo e ainda assim não ser reconhecida por isso, e não receber oportunidade por isso. Mesmo a gente tem que se esforçar o dobro. E aí pensa, sendo uma pessoa preta, tem que se esforçar, tipo, 20 vezes mais, sabe? Criar um projeto surgiu muito disso, sabe? De eu preciso criar uma oportunidade porque eu não tô recebendo essa oportunidade. Tipo, eu fazia entrevista, passava por vários processos seletivos, chegava na hora de ser admitida, tipo, não, sabe? E eu ficava muito sem entender por que não, porque de fato eu tinha qualificação para estar naquele espaço e a Resíduo é sobre isso, sabe? É sobre todas essas questões de, de hackear o sistema, de tentar criar novas possibilidades, também possibilidades para outras pessoas que não têm. Eu quero estar vivo para poder usufruir disso, de uma boa educação. Porque é uma luta que eu tenho comigo, assim. Eu sou acadêmico das artes visuais, da licenciatura. Eu pretendo lecionar para que eu consiga viver essa dignidade mesmo, de ser respeitado, de poder ter acesso, de poder de poder consumir, de poder produzir. Tenho muita vontade de produzir muita coisa ainda. O nosso trabalho, ele fala sobre vivências, experiências, sobre é um manifesto político. E, e é sobre isso também, né? É sobre fazer política, porque além de construir um produto legal, com um acabamento legal, com uma estética legal, é quem tá fazendo isso, sabe? Porque a gente fala sobre moda e consome só uma moda heterossexual, sabe? Cadê as pessoas trans? Cadê as pessoas LGBTs? Cadê as pessoas pretas, tipo, ocupando esses espaços, sabe? E, e por que que as pessoas da comunidade também não apoiam essas pessoas, sabe? Eu quero falar. Tenho coisas que eu acho que seriam bacanas de ser ouvidas. Mas se não tiver ninguém pra ouvir e não, não faz muito sentido, assim. Me chamo Esteve, tenho 27 anos, sou um homem trans e moro na cidade de Rio Grande. Nasci no seio de uma família pobre, de mãe solteira. Não sei como é pra cada um, mas eu tive sempre muita dificuldade de me sentir inteiro. Eu sempre tive uma sensação, ainda mais, pensando agora sobre isso, assim, eu sempre tive uma sensação de que eu tava vivendo errado. Nunca tava vivendo errado, mas
tinha alguma coisa que faltava. Tinha alguma coisa que ainda precisava ser descoberta na minha vida. Tipo, numa visita que a minha mãe fez pra mim, eu falei pra ela, não sou uma mulher. Eu tenho certeza disso, mãe. Eu falei pra ela, eu tenho certeza que eu não sou uma mulher. Não sou, porque não tem como eu ser uma mulher. E nesse primeiro momento, ela foi. Que ela poderia ter, né, ter sido a diferentona, mas ela não foi. Ela foi uma mãe comum. Ela me reprimiu. Não houve o acolhimento de primeira. Ela falou que eu era a princesinha dela, que eu era o chocolatinho dela, que ela foi. Ela mexeu bem com o meu emocional. Eu preciso que a minha família passe a me respeitar, passe a me entender, porque é muito ruim a gente amar pessoas e elas não entenderem a gente, sabe? Tu te sentir deslocado em um lugar que tu ama as pessoas. Meu nome é Henrique, eu tenho 25 anos, eu me identifico como homem transgênero. Eu moro em Novo Hamburgo, eu me formei em jogos digitais, eu trabalho com isso. Eu me sinto correndo contra o tempo porque eu sou portador de uma doença rara e ela é progressiva e ela vai afetar todo o meu corpo em breve. Quando eu nasci e eu tive o diagnóstico um ano depois, eu recebi um diagnóstico de que eu viveria até os 3 anos de idade. Hoje eu tenho 25 anos. Só que essa informação na minha cabeça, ela é muito viva e eu sinto que eu não vivi nada real ainda, sabe? Porque eu vivi no corpo de uma pessoa que não sou eu, ou sou eu, mas não fui reconhecido. Eu já passei 22 anos, 21 anos, além do que me foi dito, sabe? E eu não quero passar mais tempo sentindo que eu tô perdendo tempo, porque hoje o meu corpo, em relação à minha deficiência, ele não me limita, eu não tenho nenhum limitante uh, que me deixe de fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu posso fazer tudo, só que eu me sinto muito mal e eu não quero que as pessoas se sintam mal, porque tu confunde muito isso, sabe? Tu não sabe o que que é a tua deficiência, o que te incomoda sendo da tua deficiência, ou o que te incomoda porque tu não te identifica com o gênero que te foi imposto, e ninguém explica que são coisas diferentes.
Meu nome é Cleonice Araújo. Sou uma pessoa travesti por resistência e transexual por vivência. Essa é a minha identidade. Hoje eu tenho 42 anos de idade. A minha transição se deu meia traumática, tá? Com 11 anos de idade começou a minha transição. Automaticamente não muda muito o roteiro de outras vivências trans na questão da família, que não conhece o que é essa transição, não conhece o empoderamento da pessoa trans. Automaticamente a gente acabou sendo convidado a se retirar do seio da família. Mas isso não me abalou, sim, mas porém poderia ter sido diferente. Hoje, dentro de Caxias do Sul, eu ocupo alguns espaços de empoderamento. Eu sou a primeira coordenadora trans de um conselho municipal. Eu coordeno o Conselho Municipal de Direitos Humanos e sou a primeira conselheira municipal de saúde, inclusive do estado do Rio Grande do Sul, né? É triste falar isso, mas é a realidade. LGBT trans. Sou coordenadora da ONG Construindo Igualdade e hoje eu sou a atual presidenta do Conselho Estadual de Direitos LGBT. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu vejo essas pessoas que antes estavam à margem da sociedade, que passou por todas as exclusões que nós aqui passamos, estão empoderadas dentro das câmaras de vereadores. Então isso para nós é uma vitória. Eu tenho um exemplo da vereadora Regininha de Rio Grande, que ela fala que a transformação dela maior foi quando ela entendeu que a educação mudaria e que outras mulheres trans como ela pôde faz a diferença, ela também quer fazer a diferença onde ela está no convívio. Tanto é que hoje ela é uma vereadora trans, a primeira do município dela.
O meu processo de me entender, me descobrir como uma pessoa intersexo foi longo, posso dizer, foi uma jornada, na verdade. Teve toda uma jornada realmente entre entender, assim, compreender realmente a condição, aceitar a condição e amar a condição. Foi um processo longo e não indolor, não foi tão fácil assim. Quando eu era criança, a coisa foi patologizada, só como se eu tivesse nascido um menino que nasceu com um defeitinho que a gente repara. Pelos médicos foi uma coisa patologizada, mas em momento algum foi utilizado nem a palavra intersexo, nem a palavra hermafrodita, nada disso veio à tona, assim, em momento algum. Meus pais também não tinham o menor conhecimento disso. Meu nome é Paty Rigon, eu tenho 33 anos, sou natural de Cachoeira do Sul. Sou artista plástica, trabalho com grafite, com ilustração, com tatuagem, um monte de coisas, na verdade. Um mar de coisas. E também sou modelo. E sou uma pessoa intersexo, com uma vivência trans muito profunda, na verdade. Eu fiz bastante tempo tratamento com testosterona com um médico padrão, assim. Mas também no desespero da pessoinha, eu usei por algum período, eu usei anabolizantes também. Eu morei alguns anos fora do país, na Itália, onde eu fiz faculdade de design. E nesse período eu levei um certo estoque de testosterona para X tempo que eu ficaria lá. Chegou um momento que acabaram as minhas injeções, que era a reposição de testosterona que eu fazia. E eu precisaria marcar uma consulta com um novo médico, começar todo um processo de novo, fazer exames para realmente lá detectarem que eu tinha testosterona muito baixa, para eu conseguir comprar novamente testosterona. Eu comecei a me questionar quando as testosteronas estavam acabando, do porquê que eu tomava as testosteronas. Eu comecei a fazer uma série de reflexões, por exemplo, se eu morasse numa ilha deserta, ou se eu morasse no meio do mato, super isolada, tendo a minha hortinha, morando na minha casinha, sem grandes contatos com outros humanos, eu estaria nesse lugar, tomando mensalmente injeções de testosterona? Cheguei à conclusão que não. E se nesse lugar, na ilha deserta ou no meio do mato, eu não estaria tomando essas injeções? Então eu tô tentando essa performatividade e essa imagem, eu tô forçando ela pra quem? É pra mim ou é pros outros? Então tu não tinha referência, tu não sabia o que tu era. Eu fui me descobrir quem eu era e da maneira como eu era com 24 anos. Eu até então achava, eu rezava, eu pedia todas as noites pra tirar aquilo de mim, porque eu achava que era alguma coisa que não era eu. Olá! Oi! Sejam bem-vindos. Obrigada. Podem passar. Meu nome é Marcela Meirelles, como eu assino. Meu nome completo é Marcela Fagundes Meirelles. Eu tenho 47 anos, vou fazer 48 agora, em agosto. Leonina. Nascida e morei até os 18 anos aqui em Bagé. Sou uma mulher transexual. Me identifiquei, consegui perceber quem eu era desde que tinha nascido, mas eu pude me autoafirmar assim com 24 anos, quando eu comecei uma transição. Fora de Bagé. Bagé eu nasci e quis fugir daqui. Eu saí daqui com 18 anos. Fui morar em Santa Maria. Me formei em Santa Maria. E
Acabei indo para Porto Alegre, depois casei, fui embora para Porto Alegre. Tentei, e tentei assim durante muito tempo, me apoderar do gênero masculino, que era o que eu tinha nascido, e tentar viver como um homem cisgênero. Tive relacionamento com pouquíssimos, mas tive relacionamento com outras mulheres. Eu fui noivo, eu tinha que estudar alguma coisa para me dar dinheiro, porque eu precisava ser um pai de família, eu precisava sustentar mulher e filho. A gente pensava assim, gente, mas não é isso que eu quero da minha vida. Quando eu parei a testosterona, eu aceitei tudo o que viesse. Tipo, não importa o que o meu corpo virasse, eu só ia aceitar. Inclusive, pensei que provavelmente eu nunca mais na minha vida fosse namorar. Ninguém gosta de um ser que é as duas coisas, que é o meio do caminho. Ninguém gosta disso. Esse foi um dos pensamentos que eu tive e é completamente estúpido, muito estúpido. Depois eu entendi que isso era completamente bobagem, assim, uma bobagem imensa. Inclusive, infelizmente, descobri o tamanho do fetiche que existe na sociedade com pessoas intersexo, com pessoas trans. Eu sou da época que a sigla era GLS, né? Eu sou dessa época. Então, quando eu era adolescente, eu vivi muitos relacionamentos de pessoas que tinham vergonha de... Nunca condenei, nunca critiquei, mas aquilo vai te machucando, aos poucos vai te machucando. Aquela vontade de ter alguém que queira andar contigo de mão dada, enfrentar uma vida junto. Eu cedi muito mais do que eu deveria, sabe? Para eu poder ter alguém que não poderia nem me proporcionar, sabe? Uma noite dormindo numa cama olhando um filme, sabe? A gente fica se adaptando e cedendo a um sistema do qual não nos dá nada em troca. Tinha dentro disso tudo um sistema que era padrão. Tu te padronizava, assim. Tipo, tu é mulher transexual, então tá. Então tu é mulher transexual. Então tu é uma mulher transexual, tu tem que ter o cabelo comprido, tu tem que ter bundão, tu tem que ter peitão, tu tem que ter cinturinha fina, tu tem que andar de salto alto, tu tem que andar demaquiada, com cabelão comprido. Gente, eu não quero ser assim. Pelo amor de Deus. E eu fui. Aí tu entra em outro padrão. Conta o que tu quer, né? Em função de que uma sociedade quer. Eu desenvolvi, tipo, muita ansiedade durante todo esse meu processo de transição. Essa questão do cabelo, pra mim, foi muito importante, assim. Eu não consigo me ver sem o meu cabelo, sabe? Tipo, como é que eu consegui ficar tanto tempo sem, sabe? Eu acho que, assim, questão da estética do cabelo, da identidade, da etnia, sabe? Isso me fortaleceu muito, assim, sabe? Eu poder me sentir confiante pra mudar, sabe? E foi um processo bem longo, foi bem extenso. Foi, foi eu parar de querer ser aceita que eu comecei a ser mais eu, sabe? O meu reconhecimento como homem trans, na verdade, é desde criança. Eu só não sabia, eu não tinha a informação. Eu tive muita dificuldade por muitos anos de me referir a mim, me tratar no feminino. Eu não conseguia. Aí por muitos anos eu ouvi aquilo, pessoas próximas dizendo que eu não conseguiria um emprego, que eu não conseguiria viver na sociedade, com as pessoas, convivendo, que uma mulher se tratando no masculino. Para mim foi uma dificuldade grande. Até que eu cheguei no hospital que eu trabalho hoje, que é o de Cachoeirinha. Lá eu conheci pessoas que tiveram a real intenção de me ajudar. Eu trabalhei no turno da tarde com uma enfermeira chamada Sabrina, que teve uma conversa muito importante comigo, que marcou a minha vida, e foi aí que eu escolhi o meu nome. Meu nome é Benício, eu sou um homem trans, eu tenho 45 anos, sou casado, técnico de enfermagem, pai de uma menina de 10 anos, eu tenho o crachá com meu nome social,
Eu sou chamado pelo meu nome social, só que existem pessoas que, em tom de brincadeira, às vezes fazem brincadeiras que te machucam. De eu não ser pai, de eu não ser o marido, de que tu não tem um pênis. Eu acho que pai nenhum, em lugar nenhum do mundo, precisa do seu órgão sexual para educar um filho com amor, com dedicação. E isso, na minha vida, é a melhor coisa que eu tenho, é a minha filha. O que me limita mais hoje é eu não ser reconhecido como pessoa, como homem. Eu tenho muito mais limitante de sair na rua, de, de, de me relacionar com outras pessoas, de ter um trabalho, porque eu não me sinto à vontade de, de ser reconhecido de uma forma errada, sabe? Embora tenham coisas positivas que acontecem, tipo, na minha vida, essas coisas elas são apagadas pelo meu dia a dia, sabe? Porque é cansativo, sabe, gente? Cansativo não conseguir viver de dia, porque a rua de dia ela é cruel. Rio Grande do Sul, ele tem problemas bem grandes, assim, que é a questão de ser um estado muito misógino, muito transfóbico, muito racista. Eu me privo de, de estar em espaços públicos, de transitar muito, assim, fora da universidade, porque eu sinto muito medo, tipo, muito medo mesmo. Que sei lá, que eu sofro alguma agressão, alguma violência contra meu corpo. Eu tinha um pouco de receio, principalmente por conta do meu trabalho com arte, que se eu tocasse nesse assunto, se eu me expusesse dessa forma, eu tinha medo do olhar das pessoas, de como as pessoas iam começar a me olhar, sabe? Porque às vezes as pessoas começam a te olhar quando você fala que você é uma trans ou que você é uma pessoa intersexo como um bichinho de circo, um circo dos horrores, sabe? A pessoa te olha com curiosidade, parece que você não é mais tão humano. Eu vejo muitas pessoas sofrendo preconceito, inclusive eu, quando eu vou no banco, as pessoas têm a síndrome do cotovelo. Essa síndrome do cotovelo dói tanto em mim quando eu chego no local e as pessoas entendem que eu sou uma pessoa trans, que isso me afeta o meu emocional. E essa síndrome do cotovelo, um simples olhar, um simples cutuco, naquele momento, me machucou tanto uma vez que eu estava no banco, abrindo minha conta, que isso me afeta. Fazer coisas simples não são simples, são bem difíceis. Ir no mercado e não receber violência. Quando você passa numa igreja e Jesus toma conta, receber ameaça, pessoas gritando na rua simplesmente por que a gente é queer. Porque assim, eu sou um corpo negro, né? E aí eu saí do corpo objeto, aquele corpo que é pra dar prazer, aquele corpo que não merece amor. Agora, eu não sou mais invisível. Agora eu sou visto, mas eu sou visto de uma forma bem complicada. Porque eu sou perigoso, porque tipo, eu sou visto como um perigo para as pessoas. Não só a minha identidade, mas a minha existência. Qual é o problema da gente ser o que a gente é se não vai machucar o outro? Eu não vou matar, eu não vou atirar, eu não vou esfaquear. Isso é o que fazem com a gente. Para mim é uma vitória estar fazendo 45 anos, porque no Brasil pessoas trans vivem a média 35 anos. Isso é triste demais, porque 35 anos é jovem, é uma vida inteira pela frente, é sonhos que não terminam, né? Que não tem continuidade. São futuros médicos, enfermeiros, advogados que são vidas ceifadas na violência. E quando eu escolhi fazer o curso de direito, foi para primeiro me defender.
e automaticamente defender os meus irmãos e minhas irmãs. Eu falo que eu vou ser uma advogada pobre, porque eu vou defender aquilo que realmente eu acredito. E quando a gente acredita em alguma coisa, isso a gente vai longe nessa defesa. E é bem isso que eu vou estar fazendo. Por exemplo, isso daqui tem todos. É tipo, por exemplo, o Sol vai. É o mês do Câncer, né? Que é onde está o signo. Isso aqui é o teu signo. O Sol. E dentro da temporada de Câncer. Deixa eu ver o que vai acontecer comigo, amigo. Mas tipo, tem tipo, uma carta daí vai. Às vezes pode ser parte da entrevista dela, sabe? De backstage, sei lá, fazer uma. Tipo, usar ela apresentando na mesma casa, tipo, já. Nada daí, pode, tipo, puxar ela pra assim, ai, me conta então, sei lá, meu, tipo, que experiência é essa, sabe? E como todo mundo tinha só acesso ao meio médico, as pessoas entre si reforçavam aquilo. Então, tipo, tu só tinha acesso àquela informação dos médicos, e aí tua amiga também só tinha acesso àquelas informações, então a tua amiga e tu reforçavam aquela informação para outra pessoa. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem tantos e tantos meios, e tipo, tantos outros lugares fora do Brasil também, para ter essa informação, que a gente contesta. Fora da medicina, né? E é um lugar de muitas possibilidades e de muita troca também com as pessoas. Tipo, tu tem um leque enorme de pessoas, claro que se tu tem esse acesso, por exemplo, na internet, tu vai encontrar muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas estão abertas a ajudar, né? Estão abertas a contribuir. Sim. Então, sei lá, colada nesse rolê de construção da feminilidade, divulgando padrões que, tipo, né, lembra que ela falou do meu primo? Do quê? Que ela usa o cabelo curto, que ela usa roupa grande, que ela meio que... Lembra que ela falava isso? Isso é legal? Isso é bem legal. Que bom que tu lembrou. Eu gosto. Porque ela acolheu a gente muito bem, assim, todos, sabe? Tipo... Combinou de pegar o almoço às 11 e comer na estrada. Tipo, parar na estrada, sentar no carro. Não, perfeito. Tipo, amanhã às 10h30 eu estarei com alguma combinação de cores. Não, velho, Acho. Lembra que a gente falou bastante então desse processo de reconhecimento dela. Eu não lembro se ela falou muito da infância, mas desse processo de reconhecimento. Ela falou bastante do processo também da escola, da faculdade que ela faz, né? Eu sei que... eu não lembro assim muito bem, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que é perguntar sobre como ela teve acesso a isso, sabe? Porque a gente sabe que o acesso de pessoas surdas ou, enfim, pessoas com deficiência visual, ele é mais restrito, né? Tipo, a gente já tem um tempo de acesso, essas pessoas talvez tenham outro tempo, né? Por ter uma... por sociedade ouvinte, né? Mas tu diz acesso em relação a informações sobre a transgeneridade. E ela falou bastante também da questão da política, né? De estar inserida na política e de querer, tipo, mudar algumas coisas. E ela foi candidata a vice-prefeita, né? Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa muito importante dela falar sobre. Eu acho que dá mais autonomia também pra pessoa poder escolher, tipo, o que ela tá disposta a falar, ou não, sabe? Sim, mas tu não acha que a gente deveria fazer uma pergunta direcionando a questão da educação? Sim, acho que só quero Porque pode ser que, como tipo, que a ela... gente pergunta isso. Sim. Tipo, ela é bem... ela quebra muitas estatísticas, assim, né? Porque a escola não é um lugar para esses dois marcadores. Para pessoas trans, nem para pessoas surdas. A violência de pessoas com deficiência é, sei lá, tipo, ela é muito sutil, assim. Tipo, é uma questão de não conseguir nem... Sei lá, tipo, é um esforço muito grande para ter um mínimo de, tipo, do mínimo, assim, sabe? Tipo, entender uma coisa, ou conseguir se comunicar, tipo...
foi estipulado na sociedade algumas coisas, tipo, alguns valores, tipo, sei lá, algumas construções também, tipo, de heteronormatividade, cisgeneridade, mas também foi, tipo, estipulado que o jeito de se comunicar é pela fala. Tipo, todo mundo tem que falar. Quem não fala não consegue entrar na sociedade, sabe? Assim como, tipo, quem é dissidente não entra na sociedade. Assim como quem foge das normas heteronormativas também sai da sociedade. Eu não tinha referência, não tinha nada de referência sobre o assunto. Eu só conhecia mulheres trans e travestis, mas a gente sabe que os homens trans, eles quase são invisíveis. O que a gente tem na mídia, que é uma das coisas que mais moldam o nosso pensar, nosso agir, nosso fazer, que é a mídia, né? O que a gente tem de homem trans na mídia? O processo de transgenitalização era uma coisa que a gente não conhecia, a gente não sabia, não tinha referência em lugar nenhum. E assim, hoje em dia, tem o tio Google. Vai lá, pega, eu sou analógica, então não tinha, era da época tinha televisão. Imagina em Bagé pegar só a Globo, pegava outra TV. E mesmo nas TVs, mesmo que pegassem outras, não tinham referências, né? Tu só tinha como referência a Rogéria e a Roberta Close, que foi um ícone, que foi um estrondo no país, que eu me lembro de uma manchete que me impactou muito, que aparecia assim: a mulher mais bonita do Brasil é homem. Eu tive uma infância nos anos 90, ali, 90, 2000 e pouquinho. E nessa época, nessa década, o máximo que apareciam de LGBTs na TV eram personagens piada. O gay que aparecia era o riso do programa, era para fazer piada. A travesti que aparecia, no máximo, a versão mais positiva, entre muitas aspas, era, sei lá, Roberta Close, que ia no programa do Faustão para ele dizer que a mulher mais bonita do Brasil era um homem. Sabe? Tipo, lidavam dessa forma. Tipo, tentar adivinhar quem é que é a trans, quem é que é a trava no meio de um monte de mulher. Né? E daí, se o homem errasse, o homem era zoado. Tipo, bah, errou, não consegue nem entender quem é uma mulher de verdade. Entende? Se a travesti apanhasse, se a bicha apanhasse, sofresse bullying, era riso, não era problematizado isso. E ninguém quer ser na vida a piada. Você não quer ser uma piada. Eu não queria ser uma piada. Eu quero rir junto com vocês, eu não quero ser o motivo da risada. Eu me identifiquei como homem trans, eu sofri muito e eu ainda sofro, porque eu posso ter referências de muitos outros homens trans ou de pessoas trans, mas nunca vai ser uma referência específica para mim. A gente precisa, de fato, ter mais representatividade em vários âmbitos e não ver que existe só uma possibilidade, porque é sempre uma possibilidade muito hegemônica. E tinha essa mentora espiritual, no caso, que era a Tainara. Mas ela tinha um nome também, ela era chamada também de Chocante. E pra mim ela era Iá, que em Yorubá significa mãe. E enfim, ela foi me cativando, foi me mostrando algumas coisas relacionadas à religião. E como a gente, através da religião, a gente conseguia criar um senso coletivo, um senso de comunidade. Foi onde eu consegui falar sobre a minha sexualidade, foi onde eu consegui ser aceito, foi onde eu consegui ser respeitado, foi onde eu consegui ter proteção. Então ela foi uma pessoa muito importante pra mim. Tanto que minha mãe deixou com que eu morasse com ela e tal, assim. Mas ela foi uma pessoa realmente extremamente importante pra mim, assim. E sinto muita falta dela, né? Eu tinha 15 anos, era em 2010 isso.
Foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, assim. E foi onde começou a descoberta da minha sexualidade, né? Foi numa casa com muitas travestis. Muitas travestis, muitas. Muitas. Era show. Tipo, eram muitas travestis. E ela era mentora espiritual de todos, né? E, enfim, respeitada em Sorocaba. A palavra travesti ela vem repleta do estigma da prostituição, da marginalidade, do eu agressor à sociedade. Ou seja, é um reflexo como antigas Madame Satã, Kátia Tapeti, Giovanna Baby, Keila Simpson, entre outras travestis para mim histórica, né? Que tornou-se a possibilidade de eu estar aqui hoje, tendo meu documento retificado no registro civil, né, reconhecido a minha identidade de gênero. Então, a palavra travesti, para mim, ela é uma palavra de resistência, de luta. Existia uma quebra, assim, entre transexuais e travestis. Travestis são as marginais, são as que estão na rua, são as que se prostituem, são as que não fizeram cirurgia. E tem as transexuais. As transexuais são as limpinhas, né? Que estão tentando buscar uma cirurgia, não se prostituem, tem casa, tem marido ou tem uma família que apoia. E eram conceitos totalmente equivocadíssimos, que eu também aprendi de uma maneira muito equivocada e que eu repliquei isso por muito tempo porque eu não sabia. Era o que a gente ouvia das equipes, né, das pessoas. Fui prostituta com muito orgulho mesmo. Se tivesse de voltar para a prostituição, eu seria uma prostituta com muito orgulho. Mas eu não é isso que eu quero para o meu futuro. E que a prostituição seja uma opção, não seja uma condição para ninguém. Não que eu sou contra a prostituição, muito pelo contrário. Mas eu sou contra a maneira que ela é imposta para todo mundo, e principalmente para nós, travestis transexuais. Ninguém quer uma travesti se prostituindo na frente da tua casa. Agora, já parou para imaginar que essas travestis que estão ali, elas foram exclusas da sociedade? E quem excluiu elas foi a família, a primeiro momento? Aí vira um leque, né? Ela é excluída pela família, aí depois ela é excluída para o mercado formal do trabalho, ela é excluída dentro da educação, que o maior fator de exclusão social é a educação. Então, como que a gente vai conquistar e construir uma sociedade digna se nós não estamos preparados educacionalmente? Que a exclusão familiar traz uma carência do Brasil e aqui do estado do Rio Grande do Sul, que nós não temos espaços que acolhem pessoas LGBT, porque não é acolher por acolher, é você acolher e dar um norte para essas vidas. É importante você entender que cada um é um indivíduo em respeito, merece ser respeitado, que ninguém mora na rua, a gente está em situação de rua, que essas pessoas que estão lá na rua porque teve um momento, teve um motivo, e que ela precisa de um espaço para ser reconhecida e reconhecida como ser humano. E isso é o que a família Construindo Igualdade vem trazendo essa proposta, vem trazendo esse desafio. Quando eu trouxe esse projeto, eu fui chamada de louca, mas louco por louco quem não é, né? E com isso, nós conseguimos implementar um projeto sem nenhum recurso público, sem nenhum espaço público. Tudo que vocês estão vendo aqui é de doações da comunidade caxiense. É um projeto que a gente sonhou, que a gente idealizou esse projeto.
E estamos conseguindo provar que é possível e é capaz, com o simples. E esse simples, para mim, é muito. Hoje eu sou acadêmica de Direito, eu termino o ano que vem, tá? Final de 2022. Para mim vai ser um ano, 2 momentos transformador. Eu não sei se eu posso falar isso no filme, mas vai ser transformador porque eu quero ver um genocida preconceituoso, homofóbico sair do poder. E depois vire à esquerda depois de loja time. Eu tinha que botar a luz. Não é a luz. Não é a luz. Sentando de ladinho do outro. Vira com a barriga pra cima, vira. Vira, filho. Deita aí, tio. Direção de cachorro, só deita. 1, 2, 3 e... É a primeira produção de todo mundo. E a gente... Não sei, eu acho que toda vez que a gente tá fazendo as entrevistas, tem sempre um momento que eu penso, nossa, a gente tá fazendo uma parada muito importante. A gente encontra essas pessoas, né? Tipo, o que elas causam na gente. E elas causam coisas muito únicas em cada pessoa, né? Em cada um de nós. E aí, como que a gente transmite também, contagia, tipo, com as coisas que a gente foi atravessados, né? Tipo, ontem eu lá aprendendo Libras com o João foi a coisa mais gostosa do mundo de assistir. Foi muito legal. Nossa. Não consigo achar. Achei. Achou? É, mas não aparece tão bem. Verdade. Meu Deus! E agora, meu primo? Eu não consigo. Eu não consigo ver isso acontecer. Como aconteceu isso? Tadinhos. Gustavo! Gustavo! Vocês sabem aquela imagem que tem que tem sim, já vi isso. É que tipo tem várias posições no teatro a gente faz meio que pra liberar algumas sensações, algumas coisas que estão muito internalizadas. E aí a gente abre muito amor. E daí, tipo, quando a gente não tá mais aguentando, a gente dá um gritão. E aí a gente sente, tipo, todo o corpo vibrando junto. E aí... Não.
eu realmente não sabia que eu poderia ficar tão feliz com o meu corpo. Porque eu era enquanto eu me afirmava uma mulher cis, eu tinha muito problema de autoestima. Muito problema de autoestima. Não que eu não tenha problema de autoestima hoje. Mas eu tinha muito problema de autoestima mesmo. Acho que pela forma como me tratavam também, né? Tipo. Mas. Essa foi uma descoberta mesmo, a transição, assim. Fui descobrindo, fui pensando sobre o que eu queria pro meu corpo, o que eu achava que ia ficar bom pra mim. E fui experimentando, fui criando autonomia com o meu corpo, entendeu? Que era o que eu buscava, assim, tipo, ter autonomia pra gerir o meu corpo. Fui entendendo o que eu queria pro meu corpo, como que eu queria montar ele. E eu tô experimentando, aí tá sendo uma viagem, assim, bem massa, assim. O Inamor, ele foi criado com a intenção de dar voz para mulheres transexuais redesignadas. As mulheres transexuais estão cada vez mais tendo voz, né? Mas as que fizeram cirurgia de redesignação ainda são poucas no país, né? São um número bem menor do que as que não fizeram cirurgia. E o Instituto foi criado para nos dar voz, para a gente poder dizer o que a gente também precisa. Porque, por exemplo, assim, as mulheres transexuais precisam de uma assistência na saúde, né? Nós precisamos de um médico que saiba nos atender, quais os exames a gente tem que fazer, que remédios nós precisamos tomar. E mulheres transexuais redesignadas também precisam disso, porque nós temos um organismo um pouco diferente do que antes da cirurgia, no organismo. Um funcionamento um pouco diferente antes da cirurgia. Diferente do pessoal que é jovem, que eu acho tão legal, tão bacana, o pessoal jovem já tem esse acesso à informação, já tem esse apoio e já não passa por coisas que pessoas mais velhas como eu passaram por uma vida toda, né? Porque a minha transição começou com 40, com 43 anos e meio. Hoje eu tenho 45, tem um ano. Só que eu comecei a fazer hormônio. Eu não vejo que é uma coisa só minha. Eu não transicionei sozinho. Eu transicionei e a minha família transicionou comigo. Meus amigos transicionaram comigo. Porque todos nós passamos por uma reformulação nos pronomes, no comportamento, enfim. Eu gosto de dar essa liberdade para minha filha. Eu não gosto que digam para ela: hoje eu quero que tu ponha tal calçado, tal roupa. Eu não gosto, porque eu sei o que é tu ter que representar um papel. Hoje ela não representa um papel, ela tem a liberdade. A minha filha quer botar eu não sei o nome, o manto do Naruto, bota. Quer fazer 2 coquezinhos, faz. Quer fazer o coquezinho no meio da cabeça, faz. É a identidade dela que está se formando. E essa identidade tem que ser respeitada. Minha mãe, hoje em dia, ela já consegue me colocar no masculino no passado. Que é uma coisa bem difícil pra gente que é trans. A gente sabe que conseguir entender como foi o nosso passado e como é o nosso presente sem matar o nosso passado. Porque existem pessoas trans que realmente se acham que morreram em algum momento da sua vida. Que aquela foi uma vida que está enterrada. Eu já enxergo, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu acredito que tudo fez parte do homem que eu sou agora. Se eu sou um homem agora, foi porque antes eu passei por determinadas coisas. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas tinham que perguntar é o seguinte: como é que tu é? Como é que tu quer te expressar no mundo? Eu quero me expressar dessa maneira. Vai! Vamos dar apoio. Olha quanta gente ia ter feliz nesse mundo. Eu não me vejo exatamente como uma mulher. Tipo, quando as pessoas te perguntam, você se sente como uma mulher? Eu não sei o que é se sentir uma mulher, eu só sei o que é se sentir eu, a minha vivência, a minha vida. Pra mim foi muito importante, tipo,
esse momento, porque eu não me via como uma mulher trans e também nem como, muito longe, como um cara. E ser não binário, para mim, é não expectativa de gênero, sabe? É o poder, de fato, ter a possibilidade de consumir, performar, ser a pessoa sem pressão social e nem estética, porque eu acho que tem muito sobre isso também, de eu ter liberdade, sabe? Eu sempre lutei e sempre vou lutar pela minha existência, porém, eu não posso apagar as novas existências. E eu trago um carinho muito especial às pessoas trans não binárias. Tem uma coisa que eu acredito na vida muito piamente. Eu acho que nada justifica tu não acolher o outro. Eu acho que isso é o princípio básico de do ser humano. Existe um propósito da gente estar aqui. E a gente não acolher pessoas é complicado, porque daí tu tá sendo exatamente aquilo que foram contigo. Assim, no momento que tu replica ou tu condena uma maneira de alguém ser, tu tá fazendo exatamente o que fizeram contigo. Eu já ouvi muito isso, de que, mas agora tu vê essa nova geração, antes transexual era assim, agora uma mulher transexual pode ser de qualquer jeito, e tudo que a gente fez, tu não vai perder. Tudo que tu fez foi um primeiro passo para todo mundo poder se expressar da maneira que vai se expressar. Porque a partir do momento que eu não respeito essas identidades que estão ali, eu não estou respeitando toda a minha luta que eu ajudei a travar até hoje, eu não estou respeitando as lutas que poderão vir travadas, serão travadas após a minha existência nesse plano. Eu sei que eu não vou passar, não vou poder ver isso. Mas eu espero, no futuro, que isso possa existir. Esse não preconceito. Esse não preconceito vai acabar com muita coisa mesmo. Tá? Desculpa. Eu quero poder trabalhar, botar em prática, poder ter minha casa com a minha namorada, poder alimentar e cuidar dos meus amores bichos, sabe? Poder comprar os brinquedinhos deles e deixar eles felizes. E eu sinto que é isso, sabe? Tipo, os meus sonhos são esses, assim. Sabe quando tu imagina uma vida, assim, tipo, nossa, eu vou casar, ter filhos, eu vou fazer... É mais ou menos isso, assim. Meu relacionamento é onde eu me sinto respeitado. Quando a gente tá junto, eu sei que eu sou completamente eu fico emocionado. Desculpa, eu não sei se eu choro, se eu sorrio, ou se... É muito bom falar disso. E o meu maior sonho era ser pai, sempre foi. Eu tive relacionamentos no passado que tentavam me tirar isso da cabeça, mas essa vontade foi grande em mim, muito grande. E hoje, o meu sonho que eu peço toda noite, eu rezo toda noite antes de dormir, e o meu sonho é que a minha filha seja, eu não peço para ela ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, eu peço para ela ser uma pessoa do bem. Mostra pra gente o bolo.
parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Tito! É, provavelmente deve ter sido mesmo. Aê! Meu Deus. Ai, eu quero um abraço coletivo. Gente, não tinha mais o que fazer com o Gabs. Ele tava saindo! Ele tava saindo! Vem! Eu acho que o documentário, ele também é muito importante. Pelo menos pra mim, ele vai ser muito importante. Porque ele vai abrir um diálogo. E eu acredito que falta isso, sabe? Ele vai abrir um diálogo com a minha família, que é hoje onde eu tenho um maior problema, enfim, de me sentir confortável, sabe? E se hoje, com as redes sociais, com todas as mídias, eu puder ser referência, ser diálogo, ser contato para alguma pessoa trans, algum jovem trans, algum jovem intersexo que está recém começando a se aceitar e buscando informação a respeito disso, se eu puder mostrar para essa pessoa que tá tudo certo, não tem problema nenhum você ser quem você é, não tem problema nenhum você ser uma pessoa trans ou você ser uma pessoa inter, tá tudo ok, não tem, tá tudo certo. Se eu puder ser essa pessoa, se eu puder ser uma referência legal pra uma pessoa, eu já tô feliz. É importante porque o documentário, porque ele não tá sendo só, não são só narrativas trans, ele tem uma equipe trans. Então, a gente também se torna produtor de conteúdo, né? Então, isso pra mim tem um significado muito grande. Assim, tipo, realmente, eu acho muito importante que a gente possa estar produzindo e escutando pessoas trans, realmente. Eu preciso sair na rua e ter o direito de sair na rua e poder caminhar. E aí eu acho a importância da educação, a importância desse tipo de mídia, a importância de um filme assim, de mostrar as vivências das pessoas como as pessoas são. Eu espero muito que a partir desse documentário exista mais incentivo para projetos como esse, para que exista mais profissionais também no meio. E eu acho que o documentário de vocês é um documentário que vai mostrar o quanto a gente batalha para ter o espaço da gente, tanto profissional quanto pessoal. É uma luta constante, é diária. A Marina Heidel me falou bem assim, ó. Ninguém nasce mulher, mas que se torna-se mulher, né? E eu lembro sempre disso, porque foi a primeira vez que eu escutei essa frase, foi através da Marina. Que
que é uma pessoa que eu amo muito. Mas, além de tudo isso, de nem nasce mulher, se nasce mulher, a gente não nasce só um ser humano, a gente se torna esse ser humano. Esse ser humano tem um potencial muito grande de transformar as realidades da onde você está. E eu espero que quem assistiu esse documentário possa se sensibilizar e transformar as realidades, porque todo mundo pode, todo mundo é capaz. Ele seja transformador em realidades e que essas realidades virem futuros. É isso. Futuro com novas identidades, futuro com novas quebras de preconceitos. Futuro, futuro, futuro. Ser não binário me fez eu construir as minhas próprias referências sobre o que é o que eu acho que é, sabe? Então, tipo, liberdade e novas possibilidades, tipo, futuro, sabe? Tipo, eu vivo no futuro, sabe? Tipo, eu sou o futuro. Thank you.